tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o livro Mama, escrito pela autora Terry McMillan, que é norte-americana, uma mulher afrodescendente norte-americana dos Estados Unidos, e que lançou esse livro em 1987. Ele foi enviado na Tag Curadoria no mês de janeiro, então essa edição é a que eu recebi da Tag. E acabei de terminar, faz um pouquinho tempo, tá fresquinho na minha cabeça, e eu já gostaria de conversar com ele, porque realmente é uma leitura que me envolveu bastante. E Mama, basicamente, fala sobre... Acho que esse comentário aqui do Itamar Vieira Júnior, que é o curador que indicou esse livro, um excelente autor brasileiro também, ele fala que é um romance extraordinário sobre a jornada de uma mulher e os incorruptíveis laços de uma família. E esse basicamente é um resumo interessante. Então aqui a Terry McMillan faz uma obra, que é a obra de estreia dela, abordando uma mãe negra que passa por violência doméstica. As primeiras páginas do livro já são mostrando um pouco como que é a dinâmica familiar, né? Dá para entender ali que é início dos anos 60, eu acho. Ele não traz datas muito claras, mas pelos acontecimentos que vão rolando a gente vai meio que se ambientando no passar do tempo também. E é uma família que vive num subúrbio de Detroit. A gente tem a Mildred, que é a mãe, a matriarca, a protagonista desse núcleo familiar, que é casada com um sujeito bastante violento, bastante problemático, que se chama Crook, e bastante ciumento também. E as primeiras páginas já são sobre isso. Na cara, assim, a gente já recebe cenas de violência doméstica, da Mildred sofrendo violência com o Crook. E eles têm 5 filhos, que são a Freda, que é a mais velha e meio que co-protagonista, é a filha que a gente vai conhecer mais, explorar mais, que assume muitas responsabilidades desde cedo devido ao contexto familiar. A gente tem o menino, que é o único menino, que é o Din-Din. Aí tem a Lindinha, a boneca, são vários apelidos, né, assim. Lindinha, boneca. Eu ia falar Florzinha e Docinho com as meninas super poderosas. Docinho é uma outra personagem. Florzinha acho que não tem. Mas é Lindinha, o Din-Din, a Freda, a boneca e falta alguém. Falta alguém. Enfim, não marquei aqui. Deveria ter marcado. Mas enfim, né? É uma família grande, né? São várias crianças. E a gente já tem essa história, então, sendo mostrada da Mildred envolta nesse cenário de violência bastante difícil, assim. As primeiras páginas são bem chocantes, né? Apesar de não serem coisas muito surpreendentes. São coisas que a gente sabe que acontecem ainda todos os dias em inúmeros lares, mas que nem por isso deixam de ser coisas terrivelmente violentas e terrivelmente impactantes. E aí a gente vê essas crianças crescendo nesse ambiente e vai conhecendo mais quem que é essa mulher, a Mildred, principalmente. Para mim veio num momento bem importante essa leitura, porque é um livro que fala essencialmente sobre maternidade, mas permeado por uma série de outras questões também, né? Eu tô aqui quase parindo minha filhinha, Helena, e para mim foi muito interessante ler algo sobre maternidade, por mais que seja num contexto bastante diferente, enfim, é uma realidade que eu não sou uma mulher negra, né? Eu moro no Brasil, eu sou de uma classe média, média baixa, assim, mas enfim, nada que se compare às dificuldades que a gente vê desse cenário, dessa família aqui. E a partir disso, mas tem uma dimensão, assim, que é das relações entre mãe e filha, principalmente entre a Mildred e a Freda, que me tocou muito, assim, e como isso vai se desenvolvendo até o final da história, é uma coisa que mexeu muito comigo, e talvez esse seja um dos pontos que mais me engajou nessa leitura. A Mildred é uma personagem riquíssima, assim. Ela é mandona, né? Vamos usar vários rótulos aqui, mas ela tem um perfil bem
constantemente ela tenta tomar as rédeas da família em inúmeros aspectos dos filhos e nem sempre está muito disposta a escutar, né, escutar esses filhos, para ela falar sobre alguns sentimentos, falar sobre o amor que ela sente pelos filhos não é muito fácil. Então tem uma série de questões assim que fazem dela uma personagem bastante intrigante. E ela tem todo um estilo assim que ela fala o que ela pensa, né? Ela tem ações que são meio impulsivas e daí ela faz, agora a gente vai se mudar, daí agora não vamos mais. Agora, daí ela, enfim, vai passando por diversos relacionamentos também, e daí tem uma coisa muito volátil, impulsiva ali, mas que ao mesmo tempo é impossível a gente não ir se apaixonando um pouco pela Mildred também no decorrer dessa história e ver a força dessa mulher, porque ela é bastante forte, né? Eu esqueci de comentar antes, mas o contexto social ali é de uma comunidade, um subúrbio principalmente habitado por pessoas afro-americanas, pessoas negras, de Detroit. E Detroit tem toda uma realidade assim de girar em torno de algumas fábricas automobilísticas como a Ford, e meio que toda a comunidade gira em torno dos empregos que são gerados por essa fábrica, que tem ali uma questão assim de dificuldade de ver uma expansão naquele espaço de possibilidades de emprego, de carreira, de educação, né? Então é uma comunidade bastante marginalizada, e a gente vai acompanhando também um pouco da decadência, porque Detroit tem um período assim que dá um boom muito grande nessa questão das fábricas, e depois isso vai minguando e se tornando mais difícil. Mas enfim, esse não é o foco principal, mas permeia toda a história também, como que a realidade material, a realidade socioeconômica vai se delimitando ali, e como que então a Mildred, enquanto uma mulher com 5 filhos para cuidar, ela em determinado momento, não demora muito para isso acontecer, então não é necessariamente um spoiler, mas ela consegue sair do casamento, que era bastante violento, ainda bem, mas aí tem toda essa questão dela enquanto uma mãe solteira, tentando dar conta de todas essas crianças, e a gente vai vendo também a personagem da Freda abraçando muitas coisas, muitas responsabilidades. E eu tava lendo a entrevista que veio na revistinha da Tag sobre a autora, uma entrevista com a Terry McMillan, e ela fala que, de certa forma, é um livro com aspectos autobiográficos. Não é uma autobiografia, mas tem esses aspectos porque ela vai se inspirar muito na mãe dela. A mãe dela que também criou sozinha os filhos, né, passando muita dificuldade, passando muitas situações de vulnerabilidade. Outra coisa que é bastante abordada é o álcool, as drogas, principalmente o álcool, mas também a gente vê ali o boom da questão da cocaína, da heroína, e como que isso vai se infiltrando nessa comunidade, em outras também, né, mas principalmente ali no contexto, como que isso impacta a Mildred, né, que tem uma questão ali com o álcool. Mais pra frente a Freda também vai se envolvendo com algumas questões, o Din, que é o menino que fica bastante deslocado naquele ambiente, e parece difícil sair daquele ciclo que vários rapazes que estão na mesma comunidade acabam entrando, de pequenos furtos, pequenos delitos que vão levando à questão das drogas, ao envolvimento com a heroína principalmente, e o encarceramento, né? Então tem um processo ali que a gente vai vendo se desenrolando e que é muito forte, né? É um livro bastante complexo, talvez, na questão das temáticas que ele traz, porque realmente ele traz muitos temas diferentes, tendo como pano de fundo esse tema da maternidade, mas a gente vai conhecendo essa realidade, a realidade desse subúrbio, a realidade de uma população que tem uma dificuldade de acesso a uma série de questões, de recursos, mas que o que tem ali de afeto, de conexão familiar, é uma coisa impressionante. E a Mildred é uma personagem que vai nos cativando aos poucos. Tem horas que dá raiva, tem horas que a gente fica indignado com ela, de certa forma, mas tem horas que fica, assim, uma impressão de que é uma personagem que eu conheço, que eu consigo identificar traços dela em diversas mulheres fortes também,
E eu acho que é um livro muito interessante sobre maternidade, sobre questão racial, sobre vulnerabilidade, sobre esse contexto norte-americano também, mas que a gente consegue também fazer correlação com muitos aspectos do Brasil também. E tô bastante tocada com a forma que nós vamos vendo o desenrolar da relação entre mãe e filha, entre a Mildred e a Freda, que é uma relação totalmente atrapalhada, atropelada e imperfeita, mas que ela vai crescendo, assim, vai tendo um crescente ao longo do passar da história, que é absolutamente lindo. E tô inspirada agora, assim, com as últimas páginas de Mama. E é isso, eu super indico. Acho que é uma das melhores leituras que eu fiz ultimamente, assim, que flui muito bem. É um livro que na década de 87 que ele foi lançado, o ano de lançamento nos Estados Unidos, ele fez bastante sucesso e se tornou best-seller, e eu consigo entender por quê. Porque realmente é um livro que eu não via o tempo passar enquanto eu estava com ele em mãos. E agora me despedir dessa família também não vai ser fácil, eu acho. Mas, enfim, fica a dica de Mama da Terry McMillan para você. Beijos e até a próxima.